Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma videoaula sobre arte, em que nós iniciaremos a nossa viagem para a Grécia. Bom, essa viagem para a Grécia, eu vou chamá-la de viagem ao continente grego, certo? Eu sei que essas duas categorias elas estão erradas. Chamar alguma coisa de continente grego, certo? Porque a Grécia não é um continente e o continente não está composto, os continentes não tem nenhum grego. Mas, para que fique mais fácil o nosso entendimento, eu vou usar essa expressão. O que eu quero significar com continente grego? Eu quero significar todas aquelas regiões que compunham principalmente, né, o continente, a Grécia, melhor dizendo, a Grécia continental, certo? Mas que se espalha ao seu redor. Ou seja, as regiões do Mar Negro, de Peloponeso, do Mar Egeu. Então, as cidades-estados, as colônias, né, as inúmeras colônias gregas. Então, quando eu me referi a continente grego, é a essa configuração territorial, espacial, tá bom? Por quê? Porque a gente não vai fazer uma análise de cada uma análise das obras de cada uma dessas regiões. Nossa Senhora, isso aí seria para um curso universitário de arte e no caso em alguns casos específicos, aí lá para a arquitetura, para as artes visuais, enfim. Bom, então, ficando claro esse primeiro aspecto que seria a ideia da expressão continente grego, né? Eu vou explicar também como que nós faremos, como que a aula vai seguir, qual será o roteiro dessa aula. Dessa aula vista num único bloco que é chamado Grécia. Tá? Ficaria ocioso a gente conversar da importância que a cultura grega tem sobre nós até hoje. Né? Então, seja na filosofia, seja na arte, seja na história, seja na religião, com todas as mitologias, a questão da estética, enfim. Então, deixando essa discussão à parte, não vem ao caso, acho que afinal isso daí é mais do que óbvio, tirando isso daí de lado, nós encontramos um problema. A gente acha que sai de um problema, mas a gente encontra outro. Quer dizer, como o universo cultural grego ele é muito rico, ou seja, como nós temos manifestações artísticas de quase todas as representações, né, as formas artísticas, que vai de teatro até arquitetura, eu vou fazendo separações, né? Então eu vou dividindo a aula conforme as artes. Nesse caso específico, na nossa primeira aula, eu vou tratar da arquitetura. Me parece a mais simples, me parece o caminho mais tranquilo nesse primeiro momento, certo? Depois de comentada, de feita essa aula sobre arquitetura, aí a gente vai para umas representações artísticas que são um pouco mais complexas e que depois nós precisaremos fazer as divisões consideradas as etapas, né, históricas que propriamente os historiadores fazem sobre o grande período grego. Manja, o período geométrico, período arcaico, período helenístico, período clássico. Então, toda essa periodização, ela será dada apenas a partir da segunda aula. Tudo bem? Com as suas características e tudo mais. Bom,
Então, assim sendo, me desculpem essa introdução, mas ela parece ser essencial para mim, para que a gente possa caminhar bem nesse percurso, que é um percurso muito longo, né? Na arte mediterrânea, que compreende só Grécia e Roma, quer dizer, puta merda, né? Muita coisa. Então, essas considerações iniciais, elas me pareceram interessantes e importantes para que a gente consiga fazer bem essa viagem. Tudo bem? Então tá bom. Então nós vamos começar, moçada, como falado, né? Vamos lá para nossa lousa. Fechar aqui. Opa. Abre aqui e fecha aqui. Então, começando a nossa lousa, a gente vai falar sobre a Grécia. Eu coloquei aqui um intervalo de tempo do século VII a.C. até o século IV depois de Cristo. Você poderia tranquilamente fazer retroceder um pouquinho no tempo aí, e esse quarto depois de Cristo, ele é mais para a gente conseguir delimitar pedagogicamente os períodos. Por quê? Porque, gente, é inegável que até hoje a Grécia influencia a cultura ocidental, né? Ela é o berço da civilização ocidental. Mas eu coloquei o século IV aqui, que é o século em que o cristianismo torna-se uma religião não perseguida em Roma. É o século em que o cristianismo torna-se a religião oficial. E aí, a partir, então, do século IV, nós teremos uma outra configuração artística, logicamente, né, como consequência dessa oficialização do cristianismo. Beleza, meu? Então, vamos falar sobre a arquitetura. Bom, antes de mais nada, né, fazendo uma introdução introdutória propedêutica, isso mesmo, uma introdução introdutória propedêutica. Você não sabe o que é propedêutico? Olha aí no dicionário. O que é propriamente a arquitetura, né? O que é propriamente a arquitetura? Porque nós pouco falamos sobre a arquitetura até agora. Se você está acompanhando desde a primeira aula, desde a pré-história até agora, a gente não fez uma definição muito clara de arquitetura. Nós pegamos lá mais ou menos aquilo que estava já posto, né? Sem discutir muito, tomamos como válido e ponto final. No caso aqui específico da Grécia, comentar um pouquinho sobre, né, fazer essa introdução introdutória propedêutica da arquitetura, ele é importante. E eu trouxe, para fazer essa introdução, eu trouxe as famosas Stonehenge, ou círculo de pedras. Literalmente, Stonehenge significa círculo de pedras. Essas Stonehenges, ou estes círculos de pedra, eles datam do Neolítico, né? Vai lá do século 5.000 ou 3.000 a.C., e se encontra na região da Inglaterra. Por que eu estou mostrando esse monte de pedra? Porque, gente, esse monte de pedra, ele é a essência da arquitetura. Veja só, o que é a essência da arquitetura? É isso aqui. Falando em português muito claro, são pelo menos 2 estacas aqui e um forro. Isso falando em termos lógicos, né? Na terminologia muito simplista. Você tem um forro e você tem aqui 2 pilares ou 2 colunas. O jeito mais simples que você quiser se referir a isso. Ou seja,
Quer dizer, gente, que para que nós possamos construir uma casa, por exemplo, o que é necessário? É necessário a junção disso aqui, de várias coisas parecidas com isso. Certo? Então, a questão é, se é tão fácil criar uma casa a partir dessa estrutura, por que será que o homem ele não quis fazer isso? Ou melhor, por que será que com o passar do tempo o homem ele sai dessa essência e começa a fazer firulas em torno disso? A arquitetura, gente, a arte chamada arquitetura é justamente isso. Ou seja, ela é o não essencial, certo? Ela é o capricho, ela é o acidente, ela é o a mais, ela é, portanto, a aparência. Por isso que a arquitetura é considerada arte. Nossa, tá uma cachorrada aqui latindo. Por isso que ela é considerada arte. Ou seja, ela vai além da necessidade. A necessidade é isso. Você junta um monte lá de viga e taca um forro. E vai colocando forro. Pronto, você se esconde do tempo. Você guarda coisas. Sei lá o que você quer fazer com aquilo. A questão é que nós, enquanto humanos, não ficamos nisso, né? Isso é o interessante. E a arquitetura ela vai nascer a partir daí, desse extravasamento da necessidade, desse momento de ultrapassagem, né? De ir além daquilo que é necessário, daquilo que é animal. Certo, gente? Então, ó, aqui nós temos as continuações, ainda, né? As continuações por outros ângulos das Stonehenges. Aqui, olha, essa aqui é a visão total. Olha que interessante, né? Há inúmeras teorias sobre a construção desta Stonehenges. Desta aqui, né, específica, nós temos, se eu não estou enganado, nós temos mais 3. Essa é a primeira. Há milhões de teorias do porquê dos habitantes no Neolítico terem conseguido fazer isso e por que eles fizeram isso. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, olhem lá. A minha pretensão com a exposição desta Stonehenge era justamente fazer a comparação entre aquilo que é o básico, o essencial, vou colocar em um termo entre aspas, animalesco, né? Animalesco, para as composições, para servir de comparação aquilo que começa a ser sistematizado pelo povo grego. Tá? Pelo povo grego. Bom, então, vamos lá. A arquitetura grega, ela é dividida em 3 períodos, ou chamados de ordens clássicas. Né? Você teria 5, mas essas 3 são as indispensáveis. Tá, gente? Não precisa guardar nenhuma outra. Essas 3 são importantes. Por ordem cronológica: dórica, jônica e coríntia. A dórica, que vai do século VII ao século V a.C., ela é composta por friso com tríglifos e métopas, capitéis e colunas lisas e robustas. Masculina.
Certo? Acabou a aula. Tchau, gente. Beijos. Até a próxima. Ai, meu Deus do céu. Não? O que será que significa esse monte de blá, blá, blá? O que será que significa esse monte de blá, 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 blá? Precisa guardar os nomes? Não, evidentemente que não. Desde que você consiga perceber a diferença. Né? Essa é a minha preocupação, que vocês consigam perceber a diferença entre dórica, jônica e coríntia. Então, vamos por partes, vamos desenvolver todas elas. Claro, vamos começar com a dórica. Lembrem-se, gente, das aulas de história. O povo que recebe, né, esse nome, os dórios, pessoas, ou melhor, um povo extremamente guerreiro, militarizado. Vejam que a ordem dórica ela começa no século VII e vai até o século V. O Partenon é o exemplo clássico de ordem dórica. Se cair, questão no Enem, questão em vestibular, sobre a ordem dórica, será sobre o Partenon. Partenon, gente, só para situá-los, estamos aqui na época clássica, né? Se vocês lembram das aulas de história, o século V é o século da Idade do Ouro, da Era do Ouro grega, a Era Clássica, lá dos filósofos, dos artistas, do teatro, enfim. Bom, falamos muitas coisas lá, né? Falamos que a ordem dórica ela é composta. Bom, vamos nomear. Pessoal, isso daqui, aqui em cima, tecnicamente é chamado de entablamento, certo? Entablamento. O que é entablamento? É o teto, tá? Teto. Vem ao caso aqui? Não. Por quê? Porque tem muitos templos, muitas obras da arquitetura que não tem este entablamento bem desenvolvido. O entablamento é o forro, tá? Entendam assim, né? Telhado, forro. Eu me nego a cobrar de vocês as terminologias, né? Os termos técnicos usados pela arquitetura de hoje e da época. São termos muito que para nós não vai fazer sentido nenhum você ficar guardando esse monte de coisa. A menos, claro, que você se interesse, você vai procurar né, você vai fazer lá arquitetura ou engenharia, você vai ver todas essas coisas. Bom, o que nos interessa não é aqui, então, o entablamento, o forro, o teto, não é isso. É a parte, ou melhor, é a partir daqui até o chão. Foi falado lá, estava escrito, né? Friso com tríglifos e métopas. O que é o friso, gente? O friso é esse pedacinho aqui, ó. É isso aqui que costuma cair em vestibular, em Enem. O friso é essa faixa que se inicia, ou começa, né, dependendo do seu ponto de vista, que começa com o fim do entablamento e o início do capitel, tá? O início do capitel. O que é capitel? Capitel é aqui, ó, a parte de cima da coluna. Se você quiser ser fresco e usar o termo da arquitetura, a coluna se chama eixo, tá? Mas, mano, desencana. Coloca a coluna no vestibular que tá valendo também. Bom, então vamos lá. Isso daqui é chamado de friso. Isso é importante. Por quê? Porque é essa parte, a parte do capitel e a base
da coluna que vai diferenciar as 3 ordens, certo? Então, vamos lá muito devagar. Primeiro, tríglifos. Tríglifos, gente, se pegar a palavrinha, em grego, significa 3 marcas, 3 sinais. Olha aqui, as 3 marquinhas. 3 marquinhas, 3 marquinhas, 3 marquinhas. Veja que isso é um padrão. No meio, no recheio das 3 marquinhas, você tem o que se chama de métopas. Métopas, gente, é o intervalo entre os tríglifos, certo? Métopas, métopa, é o intervalo entre os tríglifos. Essas métopas, elas podem ou não ser preenchidas. Imagina assim, o recheio do pão. O que é o pão? A fatia de pão é o tríglifo. Aí você tem o recheio e você tem a outra fatia de pão, que é o tríglifo para fechar. Né? Fecha o seu lanche lá. O recheio, ele pode ou não existir. No caso dórico, existe. Então, você pode colocar assim nas suas anotações. As métopas são preenchidas por esculturas. Dórico, métopas, esculturas. Tem coisa no meio, é isso que eu quero dizer. Agora, uma pergunta que você pode fazer é por que existe, né? Aliás, uma resposta para a existência dos tríglifos é porque antes das ordens clássicas, lembra que eu falei que a gente não ia comentar? E não vai mesmo, é só a título de curiosidade. Antes das ordens clássicas, dórica, jônica e coríntia, a arquitetura, os templos, os prédios, eles eram feitos de madeira ou de adobe, que é a argila cozida. Só que, como dá para a gente imaginar, esses materiais eles eram muito permeáveis e, portanto, eles se desgastavam muito fácil. Então, os tríglifos eram madeiras, pedaços de madeiras que eram socados aí no friso para conseguir suportar um pouco mais de tempo a instalação ereta, né? A instalação construída, a instalação em pé, tá? Então, no caso lá dos dóricos, da ordem dórica, que vem em primeiro lugar, a partir, claro, dessa visão clássica, eles ainda mantiveram como um detalhe. Como a gente vai ver na ordem jônica, isso aqui já não tem mais, né? Já não tem mais. Então, essa é a explicação, gente. Ó, aquela frase super difícil que estava, né, cheio de nome tosco, fica fácil da gente entender. Então, vamos retomar. Friso é essa partezinha aqui. Ele é composto por tríglifos, sempre espaçados entre métopas, né, que é o recheio do nosso pão, que pode ou não ser feito, ter colocado, né, incrustado aqui peças, esculturas. Bom, o segundo ponto, também importante, essa parte de cima aqui que eu comentei com vocês, é chamada de capitel. No caso dórico, o capitel ele é extremamente simples, é isso que vocês estão vendo no ponto final. É só para dar mesmo a sustentação, certo? Sem nenhum tipo de ornamento. Dórico, o mais simples, sem nenhum tipo de ornamento. As colunas dóricas, normalmente, prestem muita atenção, por favor, normalmente elas não têm nenhum entalhamento, não tem nenhuma
firula, não tem nenhuma frescura, elas são retas. No caso do Partenon, se você olhar o slide anterior, você vai ver que ele está entre as ordens dóricas e as ordens dórica e jônica. Por isso que aqui no caso específico do Partenon, a coluna não está completamente lisa. Né? Ele é uma arquitetura composta, como dizem os experts. Ele tem elementos dóricos, que é o que prevalece, por isso que nós tomamos ele como um exemplo clássico, mas também ele tem elementos jônicos. O elemento jônico aqui nesse caso, é unicamente a coluna entalhada, ou a coluna enfeitada, se vocês quiserem, tá? Para ser menos pedante, falar de uma maneira um pouco mais clara. E no final, gente, da coluna, a base da coluna, você vê, ó, ela não tem nenhuma. Aqui é a coluna pura e simplesmente que está em contato com o chão. Em contato com o chão. Você não tem nenhum enfeite, você não tem absolutamente nada. É como se as colunas elas nascessem diretamente do chão. Tudo bem? Última característica, a forma que as colunas têm, ou seja, elas são um pouco mais baixas e um pouco mais achatadas. Essa acho que é a palavra melhor. Elas são um pouco menores e mais achatadas do que as colunas jônicas. Manja o Vitrúvio? Vitrúvio era um engenheiro romano. Vocês conhecem o homem vitruviano, né? Pintado pelo Da Vinci. O Vitrúvio, ele, além do engenheiro romano, ele foi um dos primeiros historiadores da arquitetura. E é ele quem faz essa ordenação clássica que nós estamos estudando. E aí ele vai dizer, gente, que o estilo dórico, ele é o estilo masculino. Por quê? Olha que interessante a visão que ele tem do homem. Porque ele diz que o homem é parrudo, quer dizer, ele é mais baixo do que a mulher, só que ele é mais forte, né? Ele aguenta mais as coisas, ele suporta mais as coisas. Ele é mais grosseiro. Essa é a ideia, por isso que está masculino lá, a hora que vocês forem estudar por conta própria. Outras imagens do Partenon. Moçada, aqui tá claro, ó. Olha que fantástico. O capitel simples, como nós falamos, né? Capitel super simples. A coluna com estilo dórico, certo? E olha aqui que louco, dá pra gente pegar dois estilos do Partenon ao mesmo tempo. Olha só, aqui, lembra-se que é chamado de friso, né? Essa partezinha aqui, o friso. Aqui em cima você também tem outro friso, ó. Só que dá pra gente perceber muito claramente as duas ordens juntas. Lembra-se que ela é uma escultura, uma arquitetura composta. Por quê? Aqui dá pra gente ver os tríglifos. Olha lá. Né? Metade deles, ó. 3 aqui. E as métopas sendo preenchidas por esculturas. Então, esse aqui de cima é o estilo clássico dórico. Enquanto aqui embaixo, olha lá, é absolutamente jônico. Por quê? Porque não tem intervalo, né? Ele é contínuo. O estilo jônico, o friso, ele pode ser contínuo, com ou sem esculturas. Absurdo, né, gente? Sensacional, sensacional. Vamos lá para a nossa última imagem sobre o Partenon. Aqui espero que tenha ficado claro de uma vez por todas o que é o friso, essa partezinha aqui, os tríglifos e a métopa. No caso aqui, né? Uma métopa.
sendo preenchida por o Minotauro. Olha lá, o Minotauro que está enforcando provavelmente algum invasor do seu labirinto. Certo, moçada? Show de bola total? Então, vamos lá. A última foto não é do Partenon, mas eu coloquei aí para a gente ver que legal que é. É uma foto de uma estoá. Estoá, gente, lembra que nós estudamos no helenismo, que dá origem à filosofia estoicista? Estoá significa pórtico, significa corredor que dá acesso à ágora. Aqui é uma reconstrução. Claro, como reconstrução, você tem alguns poucos, nesse caso aqui, você tem alguns poucos elementos que são originais e a enorme maioria foi reconstruída agora. Então, que foto que é essa? Ela é uma foto da estoá ateniense, mesmo está lá em Atenas, que serve serve para a gente poder imaginar como seria a feira, como seria a ágora grega, certo? É o corredor de acesso. Então imagina que louco, você, o greguinho aqui, um monte de greguinho andando de um lado para o outro, indo e vindo, seja do Partenon, seja da ágora, seja do teatro. Né? Aqui dá para a gente ver muito bem. Olha lá, as colunas, vejam que as colunas reconstruídas, ó, elas estão todas lisas, né, para dar essa ideia mesmo do período dórico, mais do que do período jônico. Aqui nós temos o capitéis, super simples, os tríglifos, as métopas, enfim, coisa linda de se ver. Dá para ver uma proporção, né? Talvez 4 mulheres dessa daqui dá a altura das colunas. Essa coluna, lembrando que as colunas dóricas elas não são tão grandes em relação às colunas jônicas. Tudo bem? Maravilha! Bom, então let's go! Vamos voltar à nossa parte conceitual. Opa! Ah lá. Bom, você falou em dórica. Gente, se vocês entenderam a dórica, se vocês entenderam bem a dórica, as outras elas são muito fáceis. Por quê? Porque você tem um elemento ou outro de distinção. A coríntia, então, nem se fala, porque você já falou tudo. Né? Até chegar na coríntia, que vem bem depois, né? Que tem uma extensão bem maior, na verdade, do que a dórica e a jônica, fica muito fácil de entender. Bom, então vamos lá para a jônica. A jônica, ao contrário da dórica, friso com esculturas contínuas. Lembra que a gente tinha falado? Ou você não vai ter nada, ou ela vai ser lisa, o friso, gente, não a coluna, por favor. Ou não vai ter nada, ou então as esculturas elas são contínuas, você não tem mais os tríglifos lá. Os capitéis decorados, normalmente em forma de chifres. Eu coloquei esses chifres entre aspas, porque é a ideia mesmo de concha, se vocês quiserem. É aquele retorcido que, falando assim, talvez vocês não consigam associar a palavra à imagem, mas a hora que vocês virem já vai ficar muito claro o que é este capitel decorado. As colunas, como nós falamos, né? Elas são decoradas, elas são entalhadas, elas de alguma maneira têm alguma marca que não seja completamente lisa, portanto. Elas são mais altas e delgadas, né, mais finas, mais altas e finas, do que as dóricas e com suporte na base feminina.